Akasha e Prana. Qual a origem de tudo? Você já imaginou fazer um bolo de vento? Sim, você entendeu corretamente. Um bolo de vento. Impossível, não é mesmo? Tudo o que fazemos nesse mundo material exige componentes para criar ou fazer algo acontecer. Assim como um bolo é feito de farinha, ovos e demais elementos, para a espiritualidade existir e os fenômenos mediúnicos acontecerem, é necessário que sejam feitos de alguma coisa também. Entendendo essa matéria-prima, vai ficar bem mais fácil compreender muitas coisas, desde a formação dos mundos ao que acontece dentro de nossos terreiros. Parece impossível? Será sobre esse assunto que falaremos hoje. Vamos voltar no tempo. No mito da criação iorubá, Odudua foi encarregado de criar o mundo que vivemos, já que ele não era sólido. Nada poderia ficar sobre ele. Foi quando ele solidificou a terra, colocando a galinha de Angola para criar as montanhas e os vales em sua superfície. Pertinho da nação iorubá, os egípcios falavam que o início de tudo era Num, o oceano primordial que se espalhava por todo o universo. Já os gregos viam que toda a matéria estava misturada, como uma sopa em um caldeirão, sem forma alguma. Era o caos, como tão bem nos contou Hesíodo. Já vimos que todos falam da mesma coisa, uma mistura de matéria, sem forma alguma, nem estando sólida o suficiente para dar forma às coisas. No hinduísmo também falam o mesmo, existindo um quinto elemento que deu origem a todos os demais e tudo o que conhecemos. Exatamente a semelhança como pensavam os povos que citamos antes. Os hindus chamaram ele de Akasha, também conhecido como éter. Akasha é a matéria-prima do universo, desde as energias, os fenômenos mediúnicos, os planetas, os gases, nós mesmos. Tudo o que você conhece é feito de Akasha. Nós, umbandistas, adotamos os nomes de Akasha, ou fluido cósmico universal. Para o espírito André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, Akasha seria o hausto divino, a força nervosa de Deus. André Luiz nos fala também que, como em um grande oceano, todo o universo estaria mergulhado nele, como peixes, e nada, por mais insignificante seja, deixaria de chegar ao conhecimento de Deus. A essa altura, seria interessante recordar nossos vídeos 4 e 18, quando falamos da bioenergia presente em todos os seres vivos. Essa bioenergia é conhecida também por ectoplasma ou prana. Essa energia é produzida pelo sistema nervoso nos corpos dos seres vivos e nos vegetais, quando transforma a energia do Sol em energia química através da fotossíntese. Esse ectoplasma ou prana também se espalha por toda parte e trocamos ele entre nós através do magnetismo. Esse prana é nossa energia nervosa que nos alimenta e equilibra. Assim, podemos afirmar que prana é feito de Akasha, como todas as coisas que existem. Mas Akasha é tudo, é muito mais do que apenas isso. Pode parecer confuso à primeira vista, mas não é tão difícil compreender. Muito bem, e o espírito, a alma ou a consciência mais profunda, também é feita de Akasha? Não, a alma não é feita de Akasha. A alma não é feita de qualquer matéria que conhecemos.
para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 2, o espírito é o princípio inteligente do universo. Por não ser feito de akasha, o espírito é feito de algo que não conhecemos. Eis porque muitos dizem que somos filhos de Deus, ou seja, estamos mais próximos à essência do Criador do que às coisas que Ele criou. Assim, até onde podemos saber ou perceber com os nossos sentidos, tudo é feito de akasha. Nossos passes, nosso prana, os animais, o vento, o fogo, os planetas, os átomos. E há outro segmento, o espiritual, aquilo do que são feitos os nossos espíritos e, quem sabe, muitas outras coisas, já que ainda não temos conhecimento. De onde vem a akasha? Como ele é produzido? Como são criados os espíritos? A natureza mais íntima do prana? Não sabemos. Sentimos seus efeitos diariamente, através de nossas meditações ou fenômenos mediúnicos, mas eis ainda um grande mistério, já que nossa evolução espiritual ainda é muito limitada. Mas o conhecimento é um caminho sem volta, e quem sabe um dia teremos condições de compreender profundamente esses conceitos tão importantes e, quem sabe, a natureza do próprio Criador. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.